Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo, menos essa semana, mas tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias não. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 horas da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio-dia e meia tem os vídeos do Matheus com o Almanac Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e de domingo também tem especial quando dá tempo. Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Loja Assombrada, pessoal, vai lá dar uma olhadinha. Vocês vão gostar, porque tem produtos ótimos e lindos. E uma novidade, logo, logo estará disponível na loja esta camiseta aqui da bruxa, que brilha inteirinha no escuro, só que no modelo da golinha aqui, tá vendo, ó? Da coleirinha, certo? Eu deixei a minha pendurada errado. Disfarça, tá bom? Então essa daqui, ó, em viscolaicra, tá? Aqui, ó. Certo? Logo, logo disponível a pedido de vocês, camiseta da bruxa, neste modelinho aqui da coleirinha, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, por favor, tá bom? Vamos então ao relato de 11, que é o espírito pagão. Olá, Ana e Matheus e todos os assombrados. Os nomes no relato estarão trocados. Antes de começar o relato, preciso dizer que depois de ouvi-lo por minha avó, pesquisei o que significa ser um espírito pagão, porém não encontrei nada. Apenas matérias explicando o que era o paganismo, religiões que acreditam em vários deuses e tal. Acredito que um espírito pagão seja um ser de alguma dessas religiões ou um novo conceito para denominar um demônio. Um espírito pagão é o que muitas pessoas acreditavam, não sei se ainda tem isso daí. Deixa eu só espirrar um pouquinho. Não, que eu vou espirrar. Deu certo, espirrei. Então, no catolicismo, às vezes, porque eu já ouvi minha avó falando isso, de espírito pagão. Por exemplo, se escutava um choro no meio da floresta, não sabia de onde vinha. Minha avó falava, isso aí é criança pagã, que é pagão, é não sei o quê. Falei, gente, mas o que eles queriam dizer? Um pagão, para eles, é uma pessoa que ainda não foi batizada. Uma criança, geralmente existiam crianças pagãs, porque elas não foram batizadas. E era, meu Deus, essa criança é pagã e tal, porque não tem que batizar para não ser... Mas o paganismo nada mais é do que, né, os pagãos de antigamente, eles eram os homens do campo. Até isso que significa pagão, né? Vem a origem do nome, lá é um homem do campo, um camponês. Eles não tinham, né? Realmente tinham ali os vários deuses e tal, mas tem muita história ao redor disso, né, do paganismo, do cristianismo, mas muitos cristãos acreditam que pagãos não têm a bênção de Deus e tudo mais ali, então precisa, algo assim, sabe? Mais ou menos isso. Então, muitas avós nossas diziam que um espírito pagão é um espírito, tipo, quase que sujo, porque não foi batizado ainda, entendeu? Assim, na minha opinião, é equivocado, tem, né? Tem muitas outras coisas além disso a serem estudadas, a serem conhecidas, né? Não simplesmente. Então, sim, às vezes algumas. Não que relaciona demônio, um espírito pagão, mas um espírito que de alguém que não foi batizado. E por isso ele fica atormentado. É isso. Se ele não foi batizado e morreu, ele vai ser atormentado ou atormentar alguém. Ele não vai ter paz, ele não vai pro céu. É isso mesmo que minha avó dizia. Se não foi batizado e morrer, não vai pro céu, não vai ficar em paz. Então, por isso que a criança nascia, já tinha que batizar. Porque tinha esse perigo, entendeu? Mas é uma crença e, né,
não é bem assim. Mas vamos lá, vamos ler o relato agora. Me chamo Fulana, tenho 22 anos e ouvi essa e muitas outras histórias e presenciei uma grande parte delas. Desde os 3 anos de idade. Eu acho errado denominar histórias algo que foi fato, mas não tem como provar, infelizmente. Não, mas é a história de algo que aconteceu, né? Esse ano, nas minhas férias do trabalho, eu estava com um sentimento incontrolável de visitar os meus avós. São pessoas humildes do interior que passaram toda a sua vida em um sítio, longe da promiscuidade, dos perigos e afins que uma cidade grande nos oferece. Minha avó, que vou chamar aqui de Angelina, tem 76 anos, mas aparenta ter bem menos devido à maravilhosa melanina que a nossa família tem. Vale dizer que ela não tem uma ruga sequer. Eu acredito. Meu avô, que chamarei aqui de Eduardo, tem 82 anos. É um homem muito jovem para sua idade e aguenta levantar uma carroça, carpir uma roça e cortar lenha ainda. Eles são bem rígidos devido aos costumes e criação que tiveram, mas depois de ver os netos, eles mudaram muito. Eu os amo. Eu viajei dia 15 de agosto de 2019 para a cidade que faz divisa, para uma cidade que é divisa entre o Paraná e São Paulo. Eu moro em Maringá. De ônibus são 4 horas de viagem e de carro 2 horas e meia. É uma cidade pequena, com 5.668 habitantes. Todo mundo se conhece e todos compartilham histórias assombradas. Meus avós moram em um sítio a mais ou menos 3 quilômetros da cidade. Totalmente deserto. Há várias casas de madeiras antigas. Agora tô ficando com calor. Há várias casas de madeiras antigas, com estrada de terra, pastos, mas apenas 3 famílias moram lá. A maioria foi indo embora conforme as colheitas acabavam e os donos da terra vendiam os lotes. Era um domingo, depois do almoço, nos reunimos embaixo de um pé de manga enorme que tem no quintal. E enquanto a minha tia preparava a pamonha no fogão a lenha, que delícia, meus avós, primos, tios e alguns amigos da família estávamos ali conversando. E eu amo as histórias que a minha avó conta. Ao mesmo tempo que ela conta, ela mesma fica com medo de ver algo à noite. Lembrando que o banheiro fica para o lado de fora e ela é extremamente medrosa e acorda o meu avô para acompanhá-la de madrugada. Depois de muita insistência minha, ela contou. Depois de muita insistência minha, ela contou. Ela ainda disse: filha, não gosto nem de lembrar dessa época, não. Foram os 20 dias mais difíceis. Minha avó conta que a minha tia, a segunda mais velha dos seus 8 filhos, já casada e mora em uma cidade no estado de São Paulo, minha cidade natal, por sinal. Até os seus 8 anos de idade, essa minha tia, que vou chamar aqui de Eliana, era uma criança normal como qualquer uma. Era costume as mulheres ajudarem em casa enquanto os homens iam para a roça. Minha avó conta que de uma hora para outra, ela mudou. Ela não queria fazer mais nada, não brincava, não ia à escola. Naquela época, as mulheres não tinham acesso à educação como hoje. Ela ficava o dia todo deitada. Minha avó nunca foi uma mãe de demonstrar sentimentos, muito menos o meu avô. Ai, Marie tá do lado de fora da janela. Saiu e ficou presa lá. Sossega aí, Marie, depois eu abro pra você. Pronto. Então, a minha avó não era de demonstrar sentimentos, muito menos o meu avô. Então, eles não se importaram com o comportamento dela. Apenas a corrigiam com surras atrás de surras e ela não demonstrava melhora alguma. Certo dia, minha avó estava no quintal fazendo queijo quando ouviu a Eliana gritar e correu para ver o que era.
Chegando lá, ela encontrou a Eliana em cima do armário da cozinha, literalmente em cima do armário. E ela gritava e apontava para uma janela de madeira que dava para os fundos. Minha avó, como não tinha paciência, batia nela. Esse comportamento se repetia ao longo dos dias. Certa noite, por volta das 10 da noite, todos estavam dormindo, quando a minha tia acordou aos berros naquela escuridão, pois não havia energia elétrica, era tudo lamparina. Meu avô levantou com a cinta na mão já para bater nela, e chegando no quarto, ele a encontrou com um lençol sobre o rosto e suando, chorando ao mesmo tempo. Ele perguntou por que da gritaria, e ela só dizia: "Tira esse caixão daqui, pai, por favor." Minha mãe dormia com a minha tia nesse quarto, mas ela estava em uma festa na fazenda e não iria dormir em casa nessa noite. Meu avô, não acreditando, bateu nela e disse que a próxima vez que ela gritasse seria pior. Ô judiação. No outro dia, Eliana acordou pálida, não quis comer, chorou o dia todo e andava pela casa dizendo: "Para com isso, eu já falei que eu não quero, vai embora. Eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso." E a minha avó, vendo minha tia nessa situação, perguntou: "Com que você tá falando, fia?" E a minha tia respondeu: "Manda esse menino ir embora, mãe. Ele não para de me atentar." Minha avó nessa hora entendeu que a minha tia via alguma coisa, que ela não se comportava daquela maneira porque ela queria. Minha avó, aproveitando o embalo das perguntas, lhe perguntou: "Ontem de noite, por que você gritou?" E a minha tia respondeu: "Eu acordei e vi que o quarto todo estava rodeado de velas e tinha um caixão branco e pequeno no meio do quarto. Eu fiquei com medo e gritei." Até eu, filha. Desse dia em diante, minha tia só piorou. No quintal do sítio havia um pé de goiaba bem alto e a vizinha do outro lado da cerca também tinha um pé de goiaba no quintal dela. Minha avó estava fazendo o almoço e se distraiu. Minha tia, devido à doença, que era assim que todos, inclusive os meus avós, usavam como desculpa pelo comportamento dela, tirou todas as suas roupas e começou a andar pelo quintal nua. Era claro que ela não sabia o que estava fazendo. Seu olhar não focava em nada. Era como se ela apenas estivesse vivendo. Mesmo tendo goiaba no quintal de sua casa, ela foi pegar uma goiaba da vizinha. E a vizinha, vendo tal situação, xingava a menina: "Sua sem vergonha, vai colocar uma roupa! Tem goiaba na sua casa, some daqui! Você não tem vergonha, sua maldita!" Gente, esse povo é meio turrão, né? Bom, minha avó, percebendo tudo, tirou um lençol do varal e correu até ela. "Desculpa, comadre, ela tá meio doentinha, ela não sabe o que tá fazendo." Contando essa história, minha avó me disse: "Sabe, fia, naquela época ninguém sabia o que a gente estava passando dentro de casa, por isso falavam coisas maldosas para a menina." Isso se repetiu muitas vezes ao longo dos 20 dias que ela ficou doente, entre aspas, né? Minha avó começava a acreditar que ela realmente via coisas. Numa tarde, minha avó estava no rio, batendo roupa, e deixou a minha tia sentada em uma pedra. Quando ela começou a conversar sozinha, dizendo: "Por que você usa tantas correntes? Faz muito barulho, deve ser pesado, né?" Mas a minha avó conta que ela dizia isso, mas não esboçava reação ou emoção alguma, como se ela estivesse no automático, sabe? Ela não comia, ela não bebia. Todos acreditavam que ela fosse morrer. Minha avó, quando ia para a roça levar comida para o meu avô e os meus tios, a deixava em casa e pedia que ela lavasse a louça e passasse um pano no chão. Quando ela chegava, encontrava minha tia parada num canto da casa, com as mãos na cabeça e tentando explicar para minha avó o porquê de não ter feito nada. Ela dizia assim: "Ele não me deixa ajudar a senhora, mãe. Ele fica rindo de mim, me batendo. Fica me dizendo que não é para eu fazer nada, senão ele não vai embora. Eu tô com fome, mas ele não me deixa comer."
Minha avó, com medo, perguntou: onde ele tá? E a minha tia respondeu: debruçado na janela. Minha avó perguntou como ele era e a minha tia disse que ele tinha a sua altura. Era branco e tinha os cabelos lisos e cheios de correntes. E tinha o cabelo liso e era cheio de correntes. E ele ficava arrastando essas correntes pela casa durante a noite e não deixava ela dormir. Depois disso tudo, o que foi a gota d'água para os meus avós, para eles irem procurar ajuda, foi quando em uma tarde a minha avó estava limpando o terreiro e estava muito calor, muito quente. Então ela entrou na cozinha para pegar um copo d'água, quando viu a minha tia parada na porta da cozinha com um vestido branco até os pés, que ela sempre usava, pois o meu avô proibia que mostrassem as pernas. Minha avó conta que os pés dela não estavam completamente no chão. Ela meio que voava. Era pouco, mas flutuava ali. Era como se algo a segurasse por trás e a erguesse. Nessa hora, minha avó correu e foi até a roça chamar o meu avô. Meus avós conheciam uma benzedeira, que fazia trabalhos para qualquer um. Meu avô, assim que chegou da roça de tardezinha, por volta das 6 horas, pegou minha tia e a colocou na carroça e levou até a benzedeira. A estrada era de cascalhos. De dia já era difícil de passar com a carroça. De noite piorava. Às 9 da noite, mata adentro, meu avô chegou no local. Por incrível que pareça, estava lotado de gente da região toda. Era uma casa de madeira velha, na beira de uma estrada de terra com várias árvores que formavam um arco. A única fonte de luz era a lua e uma pequena lamparina na sala de espera. Minha avó disse que foi a primeira vez que meu avô demonstrou preocupação com algum dos filhos. Não que ele não os amasse, mas sua criação impedia isso. Quando a mulher saiu de sua sala e ia chamar o próximo, ela viu a minha tia e disse: por que não trouxe ela antes? Traga ela aqui. A sala era pequena, tinha prateleiras feitas com casca de árvores e havia vários tipos de santos. Meu avô disse que tinha santo que ele nem conhecia e lhe dava medo. Várias plantas de arruda que eram usadas para benzer. Uma mesa velha de madeira gasta no centro da minúscula sala com uma cadeira de cada lado. Ela pediu que a minha tia continuasse em pé e começou a examiná-la. Quando terminou, olhou para o meu avô e disse: ela tem um espírito pagão junto dela. Ele está muito grudado e apegado. O motivo para esse apego é que ele quer matá-la para então ocupar o seu corpo. E se você tivesse demorado, ele teria conseguido. Eu não posso tirá-lo por completo, mas posso mandá-lo para as nuvens, ainda amarrado nela, até que ela complete 16 anos. E então você precisa abrir uma mesa branca para ela, para tirar ele por completo. Vou te passar uma garrafada. O viajante vai te entregar daqui 3 dias. No 15º dia, vocês terão uma surpresa. Olha, nem eu nem meus avós entendemos o que é mandá-lo para as nuvens. Vou ter que perguntar para minha tia-avó que mexe com essas coisas. Essa garrafada, minha avó disse que veio de uma mulher daqui de Maringá. Ela não sabe o que tinha dentro. Passados 14 dias, passaram-se então 14 dias e no 15º dia minha avó acordou, como toda manhã, às 5 da manhã. E percebeu que a porta da cozinha estava aberta, que o café estava na mesa. Assustada, foi até o quintal e encontrou a minha tia limpando o terreiro, que era enorme. Ela estava corada, bem, e voltou a comer e beber normalmente. Meus avós agradeceram a Deus, porém minha tia teve algumas recaídas, mas nada comparado a antes. Minha avó disse que ela ainda vê coisas. Ainda me lembro
quando eu era pequena que eu fui visitá-la e o chuveiro ligou sozinho de madrugada. Acordei minha tia e contei a ela. Sua expressão mudou. Ela sentou na cama e ficou olhando em direção ao banheiro e disse: é um homem que fica ligando o chuveiro. Às vezes ele apaga as luzes. Volta a dormir. Vou desligar o chuveiro e eu já volto. Ela ficou por um tempo lá no banheiro, eu acho, né? E saiu com um olhar de cansada. Não disse nada, apenas se deitou. Nunca contei a ninguém e nem toquei no assunto com ela. Hoje me leva a crer que ela ainda o vê, mas aprendeu a conviver com ele. Ela não gosta quando tocam nesse tipo de assunto, mas tenho certeza que ela também tem muita história para contar. Meus avós não abriram a mesa branca para ela aos 16 anos, conforme a benzedeira pediu. Me pergunto se eles tivessem feito isso, ela teria ficado livre daquele espírito para sempre? Tenho muitas outras histórias para contar, além de áudios, vídeos, fotos, que ficará para uma outra hora. Beijos. Beijo para você, muito obrigada. Então, agora não sei se eles davam uma outra conotação, algum outro significado a espírito pagão, né? Não sei se alguém souber aí, pode dizer. Agora, o que eu acho que ela sim tinha... Não, é só isso que ela vê? É só esse garoto que ela viu? Ou ela tem uma certa sensibilidade? Esse garoto se ligou a ela. É um obsessor. É um espírito obsessor, pelo que parece. E ele... será que é coisa de outra vida? Ele veio e grudou nela? Se alguém com certeza alguém assistindo entendeu mais ou entende mais desses assuntos, deixa aqui nos comentários, explica pra gente o que aconteceu nessa época, o que aconteceu, como assim que a benzedeira falou que ela não podia tirar ele dela. Por quê? Ela disse que ia deixá-lo nas nuvens, é como se ela afastasse ele da moça, mas não conseguisse tirar por completo. Para isso, quando ela tivesse uma idade suficiente, não sei por que teria que esperar até 16 anos, teria que fazer essa mesa branca, que eu também não sei como funciona, para então mandar esse espírito embora. Não fizeram a mesa branca e, pelo jeito, até hoje, ela vê ou mesmo o menino que às vezes cresceu junto com ela, porque eu já vi relatos assim, que a criança começa vendo o espírito criança e esse espírito cresce com ela. Se é o mesmo menino, se é outro, ou ela vê outros, de repente ela tem uma mediunidade aí que, não sei, tá? Mas é que os antigos, principalmente católicos, chamavam de... tem essa relação com o espírito pagão, ou que se você é pagão, você não fica num bom lugar, entendeu? Você não... pagão seria aquele que não recebeu o batismo. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários aqui as suas opiniões e tudo mais, com respeito sempre, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Ui!